Bom, boa noite, pessoal. Dia, boa tarde, a hora que vocês estiverem assistindo esta videoaula. Então, hoje nós vamos começar com a primeira aula, que vai tratar da teoria mais comum, mais difundida, né, sobre a natureza e a origem do dinheiro, que é a teoria do dinheiro como uma moeda mercadoria, né, que teria surgido a partir do escambo. Então, como vocês estão vendo aí, essa aula é baseada, então, principalmente, né, nos textos do Adam Smith, A Riqueza das Nações, no capítulo 4, onde ele aborda a questão da origem e uso do dinheiro, e principalmente, acho que a maior parte do que eu vou citar aí está no Karl Menger, nos Princípios de Economia Política, também da Coleção de Economias, capítulo 8, a doutrina sobre o dinheiro. Então, basicamente, a história é bastante simples desses dois autores, né? Eles partem, né, de uma ideia, de uma suposição, na verdade, de que nos primórdios da civilização humana, as pessoas trocavam bens por bens, né? Faziam o que a gente chama de escambo. E eles ambos argumentam que para evoluir até o que nós temos hoje em termos de complexidade, né, de produção e comercialização, a economia teria que ter avançado para além das trocas por escambo. E a moeda surge exatamente para poder facilitar essas trocas e trazer a economia até o que nós temos hoje. Esse é o argumento central, principal, né, de que a moeda, então, é um mero meio de troca, é uma mercadoria, isso é importante, é uma mercadoria meio de troca. Ela não tem grande importância no desenvolvimento da sociedade. A gente já vai ver qual é a importância dela, qual é o papel dela, mas esse é o centro. A natureza, então, da moeda, ela é uma mercadoria meio troca. Tá? Então, essa vai ser a natureza. Nós vamos ver como é que é elaborada essa teoria do Adam Smith e do Karl Menger. Né? O Karl Menger, na verdade, é um detalhamento, digamos assim, da teoria do Adam Smith. Né? Então, basicamente, o problema para satisfazer as necessidades humanas numa sociedade baseada no escambo seria o que é, às vezes, chamado de o problema da dupla coincidência de desejos. Né? Então, diz o Menger lá, a troca por escambo imporia limitações ao desenvolvimento do comércio, pois não é difícil entender que, em tais condições, o número de permutas efetivamente realizado será necessariamente reduzido. Então, o problema da dupla coincidência de desejos é que os comerciantes, né, as pessoas, elas produzem e consomem bens de uma certa utilidade para elas, mas elas não produzem todos os bens
que seriam de utilidade para elas. Então, na medida em que a sociedade vai, como diz o Smith e o Wenger, a sociedade vai se complexificando, então que as pessoas querem consumir mais coisas do que elas mesmas produzem, então elas têm que gerar um excedente de mercadorias para trocar, e esse excedente em relação ao que elas próprias consomem, por aqueles produtos que elas gostariam de ter, mas não produzem. Então, elas vão trocar bens que têm menos valor de uso para elas por bens que têm mais valor de uso para elas. Né? E a dificuldade é que numa sociedade como, por exemplo, com 3 produtores, né? A, B, C, o produtor A produz sapatos, o produtor B produz camisas, e o produtor C produz bananas. Pode ser que A queira trocar com B sapatos por camisas, mas B não queira trocar com A. B quer trocar suas camisas por banana, mas C, produtor de bananas, não quer trocar bananas por camisas, C quer trocar bananas por sapatos. Então nesse triângulo aqui, vejam, uma sociedade simples, de 3 produtores, eu já poderia ter dificuldades de encontrar uma dupla coincidência de desejos. Então, vai dizer o Menger lá, é muito raro acontecer que, simultaneamente, um bem é presente na posse de alguém, valor de uso inferior ao de outro bem, na posse de outra pessoa, e suceder que, para esta última, se observe a relação inversa. Mesmo que isso aconteça, muito mais raramente sucede que dessas 2 pessoas, uma encontre a outra e vice-versa. Então, esse é o problema. A pode querer o que B produz, mas B não quer o que A produz. A gostaria de trocar os seus produtos, ela vê valor de uso no produto B, mas B não vê valor de uso no produto A. E o segundo problema é A encontrar perfeitamente um produtor de camisas que queira trocar com sapatos, por sapatos. Então, continua o Menger dizendo, essa dificuldade que está dizendo, a dupla coincidência de desejos, seria insuperável, quer dizer, apresentaria custos, hoje em dia a gente chama de custos de transação elevados, né? Se, agora observem, está sublinhado aí, está destacado, se pela própria natureza das coisas e sem prévio acordo entre os homens, ou sem nenhuma coação estatal, não se tivesse encontrado o meio de levar todos a um estado de coisas no qual o mencionado impasse fosse totalmente superado. Então, essa seria uma dificuldade insuperável se pela própria natureza das coisas não se tivesse resolvido isso. Então, observem isso. Para o Meng, é claro que eu poderia ter outras soluções, mas a solução tem que vir pela própria natureza das coisas. O que é a natureza das coisas? Então, a natureza das coisas exclui, como ele diz ali, ó, exclui sem prévio acordo entre os homens. Então, exclui o acordo. A não acordou previamente com B nem com C. Não fez um acordo. Ele chegou no mercado com o seu produto e foi trocar ali na hora. Não tem acordo prévio, né, do que eu vou levar ao mercado. Então, eu chego lá, uma surpresa. Faço uma expectativa e chego no mercado. Então, não tem acordo prévio e não tem, ou sem nenhuma coação estatal. Não tem atuação estatal, não tem nenhum tipo de lei, norma, regra que imponha que B tem que trocar com A tem que trocar com B, de qualquer maneira. Não existe nenhuma atuação governamental sobre essas trocas. Então, a solução, essa dificuldade seria insuperável, a solução deve vir da própria natureza das coisas. Antes de acordo, antes de
uma intervenção. Ok? Então, essa é uma característica metodológica da análise mengeriana e também do Smith. A coisa vai se resolver espontaneamente pelas forças internas dos interesses dos agentes. A solução que o Adam Smith dá, a fim de evitar o inconveniente de tais situações, a dupla coincidência de desejo, toda pessoa prudente em qualquer sociedade, em qualquer período da história, depois de adotar pela primeira vez a divisão do trabalho, deve naturalmente, olha de novo, naturalmente, então tem forças intrínsecas, naturais, ter-se empenhado em conduzir seus negócios de tal forma que a cada momento tivesse consigo, além dos produtos diretos de seu próprio trabalho, uma certa quantidade de algumas outras mercadorias. Mercadoria ou mercadorias tais que, em seu entender, poucas pessoas recusariam receber em troca do produto de seus próprios trabalhos. Então, o que está dizendo o Adam Smith, que vai repetir o Kalman? A solução é uma solução natural, da própria natureza das coisas. A natureza das coisas aí é, como ambos são defensores do que a gente chama de individualismo metodológico, tem que ter forças de interesse do próprio indivíduo, não forças externas, não forças coletivas, nada de coletivo. É do interesse dos próprios agentes, de resolver a dupla coincidência. E qual é a solução encontrada por Adam Smith? A solução é que, então, para que o indivíduo possa conseguir aquilo que ele quer, que é trocar por um outro bem que tem mais utilidade para ele, ele carrega alguns bens com ele que ele considera que são mais fáceis de trocar. Ou são, como o Menger vai usar o termo, são mais vendáveis. Então, novamente, olha como é que o Menger trata a coisa. Segundo Menger, a natureza econômica dos esforços dos homens, indivíduos, em qualquer sociedade, é sempre de atuar em busca de seu objetivo último, que é o atendimento direto dos seus próprios interesses. Então, aspas para o Menger, olha o que ele diz. O atendimento direto das próprias necessidades constitui o objetivo final de todas as atividades e esforços econômicos dos homens. Então, o atendimento direto dos seus próprios interesses individuais. Eis porque as pessoas, em suas operações de permuta, de troca, perseguem com inteira naturalidade, natural. Lembra? O próprio Adam Smith fala, o impulso para a troca do ser humano é algo da natureza humana. Então, eles têm a visão de naturalidade do ser humano. Ele vai fazer isso, porque é da sua... Ele nasceu assim. Então, perseguem com inteira naturalidade o objetivo último de trocar suas mercadorias por bens tais que, para eles, têm o valor de uso. Mesma ideia do Adam Smith. Nascemos para as trocas. Os homens são diferentes dos animais. Os animais não trocam. Os homens trocam. Eles nasceram para isso. É da sua natureza. Então, esse empenho, sublinhado aí para vocês, né? Esse empenho está presente em todos os estágios culturais da mesma forma. Então, isso é fundamental. A natureza humana é igual, seja numa sociedade que vive na caverna, seja numa sociedade moderna que vive nos grandes centros urbanos. Este empenho de realizar o melhor para si próprio, através das trocas, está presente em todos os estágios culturais da mesma forma. Não tem diferença. Ocorre da mesma maneira. Certo? Ok. Sendo perfeitamente justo. Não tem troca desigual. Não tem troca desigual. É perfeitamente justo. Do ponto de vista econômico. Então, não há... Os sujeitos trocam as coisas de acordo com seus interesses. E só trocam na medida que atinge os seus interesses.